Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. No primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicita o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite. Pauta da 33ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 199/2021, encaminhando em seguintes projetos de lei, em caráter de urgência. Anula a suprema verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente municipal de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei complementar número 04/2021, de origem parlamentar, autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que dispõe sobre a atividade rural em imóvel situado no perímetro urbano de São Pedro de Alcântara. Ofício CMDS-CDA número 008/2021, convite para a eleição para Conselho Titular. Ordem do dia, em segunda deliberação, nada liberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 39/2021, de origem governamental, anula suplementa a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 16 de agosto de 2021. Solicita o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 199/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. A necessidade de urgência desse projeto é para não comprometer o planejamento das secretarias que estavam aguardando essa alocação de recursos para não terem prejuízos na prestação de serviços para a população. O planejamento será prejudicado se aguardarmos o rito normal de aprovação de lei, considerando que o proposto aqui é apenas uma correção de erro de digitação de um elemento de dotação, conforme apresentado na justificativa anexa ao projeto de lei. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. A necessidade de urgência desse projeto acontece pois é necessário criar esse elemento de despesa dentro da pasta de esporte para que seja possível contratar serviços de limpezas eventuais no uso do ginásio de esportes de Santa Teresa, que é utilizado pelos alunos da Escola Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho durante a semana ou quando houver necessidade por conta de outras ações esportivas que forem promovidas pela Prefeitura. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 43/2021. Anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 176 mil as dotações abaixo identificadas. Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, manutenção do Conselho Tutelar, R$ 5 mil. Secretaria de Turismo e Cultura, funcionamento e manutenção do turismo, R$ 10 mil. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos, funcionamento e manutenção da Coordenadoria de Obras, R$ 80 mil. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, funcionamento e manutenção da agricultura, R$ 81 mil. Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, funcionamento e manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, R$ 5 mil.
Secretaria de Administração e Finanças, reforma do prédio da Prefeitura, R$ 25.000. Concurso público, R$ 20.000. Capacitação de servidores, R$ 8.000. Secretaria de Educação e Desporto, ampliação e reforma das escolas. Creches e ensino infantil, R$ 18.000. Ampliação e reforma das escolas de ensino fundamental, R$ 20.000. Funcionamento e manutenção do esporte amador, R$ 30.000. Secretaria da Saúde e Assistência Social, funcionamento e manutenção dos grupos, R$ 20.000. Secretaria de Turismo e Cultura, funcionamento e manutenção da cultura, R$ 10.000. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos, manutenção e reforma de calçada, R$ 20.000. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 43/2021. Justifica-se o encaminhamento deste projeto de lei devido a erro de digitação de elemento de despesa no projeto de lei anterior, do artigo 1º. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 44/2021. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no total de R$ 2.600 na dotação abaixo identificada. 04. Secretaria de Educação e Desporto. Funcionamento e manutenção do esporte amador, R$ 2.600. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular R$ 2.600 na dotação abaixo identificada. Secretaria de Educação e Desporto. Funcionamento e manutenção do esporte amador, R$ 2.600. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 44/2021. Justifica-se a abertura do crédito especial por não estar previsto no orçamento o elemento de despesa 3.1.90 no projeto Atividade do Funcionamento e Manutenção do Esporte Amador. Sendo assim, faz-se necessária a abertura do crédito especial. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 04/2021. Autoria parlamentar, vereador Vinícius Neves Zimmermann. Dispõe sobre atividade rural em imóveis situados no perímetro urbano de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Será considerado imóvel rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativista agrícola, pecuária ou agroindustrial. Artigo 2º. O imóvel localizado no perímetro urbano determinado pela Lei Complementar número 81/2011, cuja destinação atenda ao conceito previsto no artigo 1º desta lei, poderá requerer ao município de São Pedro de Alcântara, através da Secretaria de Tributação e Fiscalização, declaração de propriedade rural para fins de tributação. Artigo 3º. São requisitos mínimos para a obtenção da declaração de propriedade rural. Inciso 1º. Imóvel com área igual ou superior à fração mínima de parcelamento, definida pelo INCRA, 2 alqueires em São Pedro de Alcântara. 2º. Comprovação de produção extrativista, agrícola, pecuária, agroindustrial, seja para fins comerciais ou de subsistência. 3º. Possuir reserva legal reconhecida em escritura ou em seu registro. Artigo 4º. O imóvel declarado rural nos termos desta lei complementar deverá recolher o Imposto Territorial Rural, ITR, ainda que localizado no perímetro urbano do município. Artigo 5º. Para efeitos legais e a título de reparação, a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara reconhecerá, através de declaração pública, o caráter rural daqueles imóveis que se enquadram nas condições supracitadas. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei para dispor sobre os procedimentos necessários para a obtenção desta declaração de propriedade rural em dias da sua entrada em vigor. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. Justificativa. Considerando o Estatuto da Terra, Lei número 4.504, de
30 de novembro de 1964, em seu artigo 4º, inciso 1º, que estabelece como imóvel rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destina à exploração extrativista agrícola, pecuária ou agroindustrial, que através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Considerando a Lei número 8.629, de 93, em seu artigo 4º, inciso 1º, onde diz-se rural o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial. Considerando que a legislação define atividade agrícola como atividade econômica preponderante e que essa atividade é uma vocação natural de São Pedro de Alcântara, esse projeto de lei complementar visa reparar o equívoco praticado pelo Plano Diretor de São Pedro de Alcântara, que se utiliza do critério localização para definição de rural ou urbano para um determinado imóvel. Tal critério atinge aqueles produtores rurais que, pelo critério geográfico, são considerados integrantes da área urbana e, por esse motivo, ficam fora de diversas políticas de incentivo, sejam elas estadual ou federal. O objetivo da proposta é possibilitar que o produtor rural que alcance determinados critérios possa obter declaração de imóvel rural, mesmo que esteja inserido no perímetro urbano municipal, passando a recolher o ITR e não mais o IPTU, e, além disso, passe a ter as condições de acessar os incentivos próprios das propriedades rurais. Sem mais, esperamos a análise pelo plenário, pugnando pela aprovação da matéria pelos pares. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ofício número 08/2021. Excelentíssima senhora Tatiana Cordeiro da Silva, presidenta da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Assunto: convite para as eleições para conselheiro tutelar. Cumprimentando-a cordialmente, em consonância ao trabalho desse Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, convidamos essa Casa Legislativa para prestigiar o evento democrático que terá como objetivo eleger 3 conselheiros tutelares, o qual acontecerá no dia 1º de setembro de 2021, das 8 horas da manhã às 17 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Desde já agradecemos e reafirmamos nossa parceria na proteção aos direitos da criança e do adolescente. Priscila Rosa Pacheco, secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Pedro de Alcântara. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidenta. Passamos para a ordem do dia. Informo que, em virtude da urgência, os projetos de lei número 43 e 44/2021 foram inseridos na pauta em única deliberação. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 39/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 39/2021, aprovado por unanimidade. Em única deliberação, projeto de lei número 43/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado projeto de lei número 43/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44/2021, de origem governamental, abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 44/2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, presidenta. O vereador Éder Júnior do Amaral, o vereador Rogério Hoffmann e o vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral.
Senhora Presidente, boa noite. Demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa e ao público que nos assiste nas redes sociais. Apenas em caráter informativo, eu havia, algumas semanas atrás, vindo na tribuna, cobrado de forma incisiva aí do Executivo mais ações na área do esporte, e de lá para cá eu tenho obtido bastante contato com o vice-prefeito Luciano. Ele, em tese, está à frente dessa pasta e tomando iniciativas. Então, já temos aí obtidos aí avanços. Então, fica aqui o agradecimento ao vereador Luciano. E também naquela data eu havia cobrado a isenção da Corrida das Bruxas, que irá acontecer agora no próximo mês, aqui em São Pedro de Alcântara. E em conversa com o vereador Luciano, ele foi atrás lá com a empresa e conseguiu a isenção para os atletas aqui do nosso município correrem de forma gratuita. Então fica comunicado a todos que nos assistem, se alguém tiver o interesse em participar dessa corrida ou tiver algum conhecido, a inscrição, essa isenção, o pedido ele é até amanhã. Então foi disponibilizado nas redes sociais um telefone para contato. Então pessoal, a comunidade tem até amanhã aí para fazer essa inscrição de forma gratuita. Senhora Presidente, outros assuntos que me trazem na tribuna nessa noite, eu gostaria de fazer 2 requerimentos que ficassem constados em ata, que fossem levados ao Executivo, para obtenção de informações. A primeira é sobre a nossa obra aqui do passeio, que já foi amplamente debatida aqui nessa casa. O prefeito já esteve aqui também e prestou alguns esclarecimentos. Então, para não ficarmos com informações vagas e imprecisas, eu gostaria que de forma oficial o Executivo nos dissesse agora qual medida está adotando, porque a última que havia sido tomada era rescisão com a empresa, mas salvo engano, eu acho que, talvez, não me recordo a data com precisão, mas eu acho que já deve estar fazendo até perto ou mais de 60 dias que foi feita a rescisão contratual com a antiga empresa. Então, o procedimento praxe era chamar a primeira e a segunda colocada. Isso é algo que é célere, né? Dá o prazo de 48 horas, a empresa tem interesse em participar, não tem, pula para a próxima, outra empresa não querendo também, é aberta uma nova licitação. Então, no papel aqui de vereador e de fiscalizador que nos é concedido, eu venho fazer esse requerimento para que seja prestado esclarecimento do porquê ainda não ter sido aberta essa licitação. A obra está ali parada, como a gente bem sabe, hoje é um dos principais problemas aí que nós temos no nosso município, é algo que nos envergonha, né? Somos constantemente cobrados, a obra vai fazer agora, daqui a pouco, 1 ano, vem desde a gestão passada, então há essa necessidade de urgência nessa licitação. Segundo assunto, e também para mim, novamente, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu subo na tribuna, vou continuar subindo e cobrando, é relacionado à água. Também gostaria de, através de um requerimento, que o Executivo nos informasse, trouxesse aqui informações precisas sobre o que está adotando em relação à água. É óbvio, né? Não estou aqui para apontar nenhum culpado e etc. A gente sabe, já falei da última vez que subi na tribuna, que é algo recorrente, que veio se arrastando por muitos e muitos anos das gestões passadas, mas eu acho que é mais do que na hora do que a gente parar de achar culpados e a gente achar uma solução definitiva para esse problema. Tirando a semana, sem ser nessa semana agora, na outra semana, no bairro Santa Teresa ficou sem água mais ou menos de 10 a 15 dias. A justificativa era a limpeza de algumas cisternas e tudo mais, mas a gente sabe que a coisa ainda é feita com muito amadorismo e por isso que uma simples limpeza que é feita fica todo esse período. Recebi muitas cobranças, era constantemente parado na rua e o povo, desculpem a expressão, está de saco cheio, não aguenta mais ouvir lei de pandemia, jogar justificativa para frente. O povo quer uma solução, então eles param, nos perguntam o que vai ser feito com a água, qual vai ser a decisão final, o que vai ser implantado, qual é a data definitiva para resolver esse problema, quando vão ser, né, tiradas das associações, que já era para ter sido feita há muito tempo. Então a gente quer uma informação precisa aí por parte do Executivo para a gente ter um respaldo de passar essa informação para os moradores, para a nossa comunidade. Por fim, senhora Presidente, recebemos aqui um ofício, né, das eleições do Conselho Tutelar. Então, mais uma vez, só para passar aí para todos os alcantarenses, temos aí no próximo mês a eleição para 3 conselheiros tutelares.
É uma eleição importante, é algo democrático. Temos muitos candidatos, já analisamos ali, foram bastantes inscritos. Então, fica o nosso convite aí a todos os alcantarenses que estudem os candidatos e participem de forma democrática, escolhendo seu conselheiro tutelar. Por hoje era só. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Éder. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Éder, quando o senhor se refere ao vereador Luciano, diga-se vice-prefeito Luciano, é isso? Vereador. Só para registrar, deixar registrado. Com relação a essa calçada, eu tenho acompanhado e até pedi informações ao Rafael, que faz parte da licitação. O que eu soube até agora é de que as duas empresas, que era a segunda e terceira colocada, não têm interesse na obra. Né? Já se sabia isso. Me falou de que estava em processo de licitação. Depois disso não soube mais nada. Eu não sei se já houve a licitação, se vai haver, qual é a data. Né? Mas eu acho que está mais do que na hora de acelerar esse negócio aí, porque o prejuízo é grande. Quando eu falei aqui em tribuna que nós íamos ter que contratar alguém para capinar o mato ali, está se concretizando. Tá? O mato está ali crescendo, né? O prejuízo é grande, então eu acho que tem que tomar uma atitude mais dura nesse caso. Mas enfim, eu subi essa tribuna hoje mais para expor algumas matérias e falar da minha indignação com relação a algumas questões que estão acontecendo. Nós recebemos nessa casa um projeto de lei que concedia 5,09% de reposição, não é aumento, uma reposição salarial aos servidores. Pois bem, foi retirado esse projeto de pauta, não voltou mais, porque o Tribunal de Contas alegou de que não poderia aprovar por causa da Lei 173. Aí, na semana passada, a Assembleia Legislativa, quero deixar bem claro aqui, nada contra os professores. Eu sempre lutei para que o professor fosse bem remunerado, para melhora da qualidade do ensino, e que ele tem todo o direito, ele é muito merecedor, o professor. Mas a Assembleia Legislativa votou um projeto de lei complementar, né, concedendo aos professores um piso lá de R$5.000 para nível superior, nível médio 3.500, se eu não me engano, né, retroativo a fevereiro. Ou seja, para nós é um tratamento, e para o Estado é outro. O Estado pode conceder isso. Então eu acho que tem que ver isso junto ao Tribunal de Contas, porque o nosso funcionário aqui, o ano passado ele já não teve nenhum aumento. Entende? Esse ano novamente. Então, vejam, senhores, o ano que vem, quando subir um projeto aqui para conceder um aumento, e isso eu quero que fique registrado, vai ter que ser revisto, né, feita a revisão dos últimos 36 meses, e não somente de 12 meses, para reposição. A reposição não é nem ganho real, tá? Porque eles estão 2019, que era para ser concedido em 2020, não foi concedido. 2020, para ser concedido em 2021, não foi concedido. E em 2022, então, vai acumular 36 meses. Nós temos que ficar atento a essa situação, porque os coitados aí que ganham 1.000 e alguns reais, que eu não sei o valor exato desse pessoal da obra e, né, serviçal, essa coisa toda, né, 5%, um valor ínfimo, o Tribunal de Contas não permite. E aí, para a Assembleia, é o tratamento. Entende? Na minha opinião, tinha que prevalecer para a Assembleia e para a gente aqui também, de maneira igual, ser tratado de maneira igual. Né? Então, uma semana antes, teve a reforma da Previdência. Eu já falei, eu acho que a reforma da Previdência é necessária, se está deficitária, é necessária. Agora, quando
eu digo que em algumas matemáticas 2 e 2 são 4, que é o correto. Em outras 2 e 2 são 5. Por quê? Porque ele extinguiu lá da reforma da Previdência os militares. Ele separou. Os militares não entraram na reforma da Previdência. Entende? Então, e digo mais, de fonte segura, eu tenho informações de que vai aparecer um projeto na Assembleia com aumento de R$6.000 para os coronéis da Polícia Militar, bombeiros, esse negócio todo. Então, quer dizer, o tratamento para um e para outro é diferenciado, né? A Lei 173, vejam, senhores, ela está em vigor até 31 de dezembro de 2021, certo? Mas a lei proíbe o aumento de gastos, que é a concessão de algum aumento para algum servidor ou a contratação de servidores. Mas ela não impede lá o aumento do combustível, que desde janeiro já bate 51% de aumento, desde janeiro. Não é nem quando entrou em vigor a Lei 173. O produto lá no supermercado está um absurdo. Se você for comparar o preço da carne hoje com o que estava o ano passado, é um absurdo, né? Então, quer dizer, a Lei 173, ela pune os funcionários, mas ela permite que os empresários coloquem o seu produto ao preço da forma como querem. E a questão dos combustíveis, que é uma empresa pública, pelo menos até então, né? Então, é complicado. Mas fica aqui a minha indignação, né? Só para deixar registrado. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, alcantarenses que nos assistem. Assino essa tribuna para fazer uma indicação verbal, né? Algo que eu já comentei diretamente com o nosso chefe de gabinete, esteve aqui presente, o Rafael Kretzer, com relação à melhoria da qualidade da nossa comunicação no município. A gente está deficitário de profissionalizar a comunicação institucional. A gente nunca na história dessa cidade teve um prefeito tão comunicativo, tão rápido na resposta, tão solícito, mas hoje o município se utiliza de mecanismos, ao exemplo, o grupo do WhatsApp, que é limitado, né? Ele não é abrangente, ele não atinge uma grande quantidade de pessoas, então acaba que a nossa informação ela não é 100% democrática. Então, seria, né, a gente sabe que é limitado hoje pela Lei 173, com relação à contratação, à configuração do novo quadro, mas seria de fundamental importância um profissional da área da comunicação, seja um jornalista, para dar um suporte técnico de assessoria para a gestão pública, seja comunicação externa, né, do que é comunicado para a comunidade, desde comunicação interna. Um exemplo prático que a gente teve aqui foi uma questão que teve com os servidores da saúde. Por um ruído de comunicação, a gente teve que fazer uma reunião para debater o mesmo assunto 3 vezes. Quem sabe, né, um pouco melhor refinado esse trabalho de comunicação, a gente já dá esses pulos. Falando em comunicação, era proposta do nosso plano de governo a composição de operar por conselhos. Então, a gente já está agora com a pandemia se abrandando, já temos agendas acontecendo, eventos principalmente institucionais. Então acho que seria hora da gente botar na praça a chamada pública para compor os conselhos, principalmente aqueles conselhos que nos garantem repasse de verba, aqueles que são obrigatórios o município está operando, né? Um exemplo prático aqui de cultura e turismo, por exemplo, né, que desenvolve a economia e é de fundamental importância. Lembrando que os conselhos não geram nenhuma dívida para o município, que são, né, os conselheiros são cargos voluntários, mas são de fundamental importância, são quem vão trazer a sintonia da comunidade, porque a gente vai formatar aqui em lei, o que vamos transformar em política pública. Então era isso, gostaria também de registrar meus parabéns aqui ao trabalho em especial ao vereador Daniel, afastado agora, né, pela mutirão do IGP, que fez em parceria junto com a administração pública. Lembrar que quando os poderes trabalham em harmonia, acho que toda a sociedade ganha.
Lembrando como a nossa presidente fez questão de frisar na última reunião, o interesse da comunidade foi muito grande, vai haver um novo momento aí com um novo cadastramento de munícipes. Lembrando que aconteceu em paralelo com a nossa mensal Feira Arte Sabor. Queria registrar meus parabéns aqui ao nosso músico Fabrício Luiz, que se apresentou nessa feirinha. Lembrando que ele se apresentou pela Lei Aldir Blanc, né, que é uma verba que foi destinada a artistas. O que seria o auxílio emergencial dos artistas foi disponibilizado no ano passado. Então, lembrando que já foi disponibilizada essa verba, ela já foi liberada. Só que ainda não foi repassada para os municípios, né? Não sei se o Estado já recebeu essa verba esse ano. Lembrando que São Pedro de Alcântara fez um trabalho fantástico no ano passado, com relação ao cadastramento dos artistas, e garantiu que essa verba da Aldir Blanc não retornasse, né, para o governo federal, que foi o que aconteceu com muitos municípios. Porque por falta de habilidade administrativa, né, ou de capacidade de mobilização do setor, todo um setor que principalmente o da cultura, que está parado de eventos, foi o primeiro a parar e vai ser o último a retornar. Então, é fundamental a importância esse suporte. Lembrando que vamos ter outras apresentações ainda. Eu, inclusive, vou apresentar, fui contemplado no ano passado com um projeto, então é contrapartida social de estar fazendo essas apresentações. Então aqui, registro meus parabéns ao Fabrício Luiz pela essa apresentação. Lembrar que a gente tem que brigar por esse repasse, né? Quanto antes ele está disponível para os artistas esse ano. Lembrando que ele não é só para artistas, é também para artesão, todo mundo do setor da cultura que seja contemplado pela teia, pela gama do que é o projeto Aldir Blanc. Gostaria de falar também, com relação, a gente já está falando aqui de cultura, esporte, a gente tem hoje, dentro da comunidade, alguns projetos são voluntários, outros são autônomos, mas exemplo prático aqui, ó, a capoeira, a gente tem o balé também com as crianças, tem a escolinha de futebol, né, como foi bem citado aqui. Então, um exemplo prático aqui da cultura, a gente tem hoje o nosso mecanismo de incentivo muito vinculado à cultura germânica. A gente precisa o quanto antes pluralizar, né, o acesso ao repasse de verbas do nosso PPA. Um exemplo prático da dança germânica. Hoje, né, a gente não tem um interesse dos jovens em participar. Então, acho que é um pouco de buscar de foco em distribuir melhor essa verba. Já que o grupo de dança germânica está parado, vamos apoiar de uma maneira, tentar destinar essa verba para o pessoal do balé. Lembrando que o balé vai participar do Festival de Dança de Joinville, né, dentro das suas restrições vai acontecer, assim como a gente tem acontecendo toda uma outra agenda anual esportiva, para o atleta que busca se qualificar, que quer se manter em ranking, é fundamental que esteja participando. Então, é de fundamental importância que o poder público tenha um pouco mais de atenção. Lembrando aqui que o nosso vereador Éder citou essa pasta com relação à atenção do nosso vice-prefeito Luciano, que está com o maior carinho, mas é fundamental a gente cair de cabeça no planejamento, porque 2022 está aí. Se a gente não tiver com tudo preparado, a população já está ansiosa para sair de casa, já está saindo, né, dentro das limitações, das restrições, mas a hora que tiver liberado vai vir todo o setor de eventos, toda a agenda esportiva a acontecer, então a gente tem que estar de fato estruturado para isso aí, com o planejamento pronto. Lembrando aqui, ó, já que a gente está falando aqui de formação na área esportiva e cultural, lembrar o quanto faz falta um CRAS no município, né? Lembrando que o CRAS aqui, ó, dentro da estrutura do CRAS já tem repasse de verba para custear oficineiros da área de esporte, da área da cultura. Eu mesmo sou um exemplo prático disso. Eu ganhei um edital por 2 anos para ser um oficineiro de música dentro do CRAS de Florianópolis, que é uma rede instalada em todo o município da cidade, tem seus problemas, mas, ou seja, já tem. E é passível de pegar toda uma gama de verbas que é destinado para a área do desenvolvimento social do município, que depende única e exclusivamente dessa estrutura implantada, né? Lembrando que nós somos um dos únicos 4 municípios catarinenses. Então, a gente sabe que está engessado na 173 esse ano, mas o quanto antes sair o nosso CRAS, melhor. Lembrando aqui que a gente anda pela rua aqui, a gente está sempre ouvindo elogios e críticas, mas esse aqui que é o nosso papel, é melhorar sempre, tá joia? Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Vinícius.
Não havendo vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Com o intuito de manter a transparência desta Casa Legislativa, informo a todos os cidadãos que acompanham os atos do Legislativo referente às despesas do mês de julho de 2021. Registro que no dia 2 de julho do corrente ano, a Câmara recebeu da Prefeitura Municipal o repasse mensal de R$ 87.373,75. As despesas empenhadas no mês de junho totalizaram a quantia de R$ 50.074,25. Deste montante, o gasto com folha de pagamento foi de R$ 49.455,71. Demais despesas relacionadas com a manutenção da Câmara ficou em R$ 618,54. Convido a todos que nos assistem para participarem da audiência pública para definição e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2021, às 9 horas, no auditório desta Casa Legislativa. Registramos o falecimento da senhora Cecília Paiter, moradora do bairro de Santa Teresa, nesta data. Nossas condolências à família. Encerramento. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 23 de agosto de 2021, em horário e local regimental. Lembrando que, de acordo com a portaria número 14 de 2021 desta Casa Legislativa, e em atenção ao Decreto Estadual número 1371, que permitiu o retorno gradual dos serviços públicos, desde que atendidas as medidas de prevenção, as sessões legislativas voltam a receber público limitado a 10 pessoas a serem instaladas no auditório desta Casa Legislativa. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.